Olá, pessoal. Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Sebastiana Moreira Machado, sou aluna do curso de Licenciatura em Pedagogia, UEG-EAD Pós. Hoje estamos aqui para falar um pouco sobre a diáspora africana, tendo como base o vídeo Brasil, uma história inconveniente e o artigo Escravidão, Mortalidade e Doenças como nota de estudo da diáspora africana, da autora Kate Barbosa. O que é diáspora? Né? O que significa diáspora? Diáspora é um termo grego, né, que significa dispersão e foi usado pela primeira vez para retratar a trajetória dos judeus, né, que ia em busca, né, dos povos judeus que iam em busca da terra prometida na antiguidade, né. Hoje esse termo é utilizado para o estudo, né, da trajetória escravatória, né, dos africanos, né, da trajetória africana aqui para o Brasil e para outras regiões. No vídeo Brasil, uma história inconveniente, é um documentário que tem depoimento de historiadores atuais e também relatos escritos, né, de testemunhas oculares, né, que participaram, que presenciaram essas atrocidades sofridas pelos escravos naquela época, né. O Brasil, ele foi considerado o maior comércio do mundo de escravos, né? Então, o Brasil, ele foi considerado o maior. Gente, muita crueldade, né? Então, a história brasileira tem esse início aí, com esse sofrimento desses povos. E também, gente, foi o último país a dar liberdade para esses povos, além de ser o maior país de comércio escravatório, também foi o último a dar liberdade a esses povos, né? A trajetória desses povos, desde o início lá da sua cidade, né, que eles eram capturados lá na sua cidade, né, desde dessa trajetória até os postos de venda deles, né, na beira do Atlântico, né, tinha os postos. Então, essa trajetória da cidade dele até esses postos, muitos morriam, muitos não aguentavam, né, o sofrimento e acabavam morrendo. Então, eles eram amarrados, né, acorrentados, chicoteados, porque eles recusavam a ir, né? Então eles eram chicoteados, amarrados, né? Massacrados mesmo. Não bebia, não comia. Então muitos não aguentavam esse sofrimento e acabavam morrendo dele pelo caminho. No navio, né, na trajetória do Atlântico até os pontos, né, de destino, muitos também morriam, né, por causa das condições precárias que eles viviam lá dentro daqueles navios, né, os navios negreiros, né? Eles viviam num espaço chamado tumbeiros, né? Porque eles viviam tipo uma tumba mesmo, né? Porque não tinha ar, não tinha água, eles não recebiam alimentação adequada, fazer as necessidades ali mesmo, né? E muitos não tinham costume de viajar, né? Porque eles não tinham esse costume de viajar de navio, então passava mal, vomitava, então ficava tudo ali mesmo e aquilo exalava um cheiro horroroso. Então eles acabavam morrendo, não aguentando, né? E acabavam morrendo, e esses que morriam, seus corpos eram jogados ao mar, né? E desses que chegavam vivos até o seu ponto de destino, a maioria era aqui o Brasil, né, que ficava. Então o Brasil ficava com a maioria, o restante ia para outras regiões, Estados Unidos, né, e outros mais. Então, mas o Brasil ficava com a maior parte. Houve época em que a população brasileira ficou dividida, né, a metade escravo e a metade portugueses, né, e aí eles decidiram fazer comércio, né, usar os escravos como moeda de troca. E foi nessa época que começaram a fazer tráfico de escravos, né? E teve aqui no Brasil né, o maior traficante de escravos, né, que usava esse comércio aí de tráfico de escravos, que era o Francisco Félix de Souza, né, considerado o mais famoso traficante de escravos brasileiro. Então, esses escravos, né, eles sofriam muito,
E a gente sabe, essa história brasileira, não tem como estudar o Brasil se não passar, né, por essa história dos escravos. Já o artigo da Kate, né, da Kate Barbosa, ela faz um estudo sobre as moléstias que acometiam os escravos, além dos sofrimentos, né, físico e moral que eles sofriam, ainda tinha as moléstias, né, as doenças que acometiam eles. E ela fez esse estudo pegando base o Rio de Janeiro, né, que o Rio de Janeiro, depois da descoberta do ouro em Minas Gerais, então o Rio de Janeiro passou a ser o centro, né, o centro do comércio escravatório no Brasil. Então, ela fez esse estudo em cima do Rio de Janeiro e pegou 2 espaços, um rural e outro urbano, né? A Candelária como espaço urbano e a freguesia da Jacarepaguá como a parte rural, né? Jacarepaguá, ponto principal, né, do cultivo de alimentos, né, principalmente o cultivo de cana, por causa do seu solo fértil e os rios, né, que facilitava o transporte de mercadoria, né, de escravos e tudo. Então, Jacarepaguá ficou sendo, né, o ponto principal do cultivo de alimento por causa desses requisitos aí que ele tinha. E Candelária, né, também, né, a parte urbana, e lá tinham as casas dos senhores, né, os pontos de comércio, as igrejas, né, e era onde facilitava, eles faziam os comércios, né, de escravos, né, e de mercadoria nessa cidade de Candelária. Ela fez esse estudo, né, para ver qual é a situação dos escravos da zona rural e dos escravos da zona urbana, e percebeu que as moléstias cometidas eram as mesmas, né, pelos gráficos, né, que o artigo mostra, as moléstias eram as mesmas. E as principais dessas moléstias eram a tuberculose, a varíola e a disenteria, né, tudo dada por causa desse ambiente em que os escravos viviam, né. A varíola, uma das principais delas, né, que matava mesmo a pessoa, ficava péssima mesmo, né, ela tinha um nome popular chamado bexiga. Por causa de quê? Porque tinha um dos sintomas da varíola, era isso, quando estava bem forte, bem grave, ela começava, né, dava aquelas bolhas, umas bolhas, tipo aquelas bolinhas de água que sai quando a gente queima, né, sai aquelas bolinhas, só que em vez de água era pus, né, as bolhas de pus, né, o corpo da pessoa, o corpo dos negros ficava tudo cheio de pus, né, e aí eles coçavam e isso estourava, então eles deram o nome de bexiga por causa dessas bolinhas, né, da varíola, uma doença, até hoje, né, existe a varíola, só que graças a Deus já tem medicamento para isso. Então ela percebeu que as mesmas doenças, né, que davam nos escravos lá da zona urbana e rural eram as mesmas, né, então as condições, né, que eles viviam praticamente eram as mesmas, né, mudava pouquíssima coisa. Então aí ela percebeu isso, só que ainda não tem muito estudo sobre isso. Mas mesmo, pessoal, mesmo com esse sofrimento, com essas atrocidades que os escravos sofriam, eles ainda encontravam tempo para poder tecer, né? Tecer e moldar suas práticas culturais de origem. Então, eles ainda encontravam tempo para isso. Então, eles faziam movimentos, né? Eles não aceitavam a forma que era tratado. Muitos faziam movimentos, né? Fazer revoluções, né? Só que aí esses que tomavam essas providências eram massacrados em público, né? Para servir de exemplo para os outros. Mas aí, às escondidas, eles continuavam fazendo esses movimentos, fazendo suas religiões, né? Suas culturas, tipo a capoeira, por exemplo, né? Eles faziam
né, às escondidas, para que nos descobrir. Um desses movimentos mais conhecidos aí que tem é o Quilombo, né, que foi um dos movimentos que levou, né, até a Lei Áurea, né. Então esses movimentos aí fizeram, né, os portugueses a ver, né, que os negros precisariam também da liberdade. Então, em 1888, aí resolveram dar, só em 1888 resolveram dar essa liberdade para os negros, né? Então, os negros, apesar de sofrerem tanto, ainda continua essa luta. Até os dias de hoje, essa luta continua. A gente sabe que a população negra não é bem vista, a sua cultura não é bem vista na sociedade, né? E eles continuam essa luta, né? Lógico que mais maleável, né? Mas essa luta continua. Então é isso, pessoal. Até a próxima.